Boa tarde, irmãos, e bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Nossa Fé, Nossa Vida. Aqui o Padre Daniel Ávila, ao meu lado, Ricardina e José Gomes, de Hanford. Uma alegria estar convosco, mas esta vez tínhamos prometido a semana passada, não sei se vocês estavam connosco, mas prometimos que íamos vir. E olha, aqui estamos. Não tanto por nosso esforço, mas por a vontade de Deus, porque se Deus não queira, então nós não estíamos aqui, mas aqui estamos, graças a Deus. Já terminamos o tempo da Navidade, de Natal, já passou, ainda temos aqui umas florzinhas, mas no centro, um alvinho aqui para recordar-nos que esta festa é o princípio, primeiro domingo, do tempo comum, tempo ordinário, dizemos. Já mudamos agora para o tempo ordinário. Festa de Natal, que acabaram, ainda não chegou a Quaresma. Só estamos neste intermédio, que é o princípio do tempo comum. E neste tempo comum começamos com o batismo, que eu acho que é uma coisa ideal, porque a nossa vida espiritual começa com o batismo. É verdade. Só nós começamos este tempo ordinário com a festa do batismo do Senhor. Vamos ouvir hoje nas leituras desse momento em que Jesus dá início ao seu ministério público, sendo batizado pelo seu primo e o seu precursor, João Batista, no Rio Jordão. Vocês, José e Ricardinha, recordem o batismo dos seus filhos? Sim, senhor. E foi eventos bonitos? Foi. Eu acho que sim. Eu acho que é sim. muito Eu acho importante. que a gente, aquela entrada deles na igreja, pronto, toda a comunidade e sua vida espiritual também. Sim. E os seus filhos foram batizados como bebés, não é? Bebés. Nossa tradição antiga. É a tradição. Só não chegaram a nascer, a batizar foi mais tarde. Não, Foi, senhor. Máximo 3 meses. E netos, agora, também a Os mesma netos coisa? foram batizados já grandes. Já mais grandes. Só ver que Os netos já foram maiores, é verdade. E isso porquê? Porque... Porque a mãe não acredita. frequenta, não acredita. Então, quando eles ficaram com o meu filho, então a gente preparamos eles para o batismo. Foi uma alegria. Quantos anos é que tinha seus netos? Talvez um tinha 5, o outro tinha 7. E eles, como é que reaccionavam ou sentiram-se nesse momento apreciando? Porque quando somos bebés, não sabemos o que é que nos passa. Não. Eles sentiram-se também, bem. Estamos molhados e... Mas eles sentiram-se bem e acharam interessantes os Acharam padrinhos. necessário escolher os padrinhos, que eles já podiam escolher. E tem a catequese. Agora vamos ver se eles continuam. Lá. Eles deram conta então o que é que estava passando na sua vida. Sim, e deram ao seu claro. nível o que é que estava passando. Mesmo assim, na cidade, ainda é bom que venha a ter a crisma para eles confirmarem esta fé com muito mais maturidade. Isso. E uma coisa, agora não vou ser aqui herético, não vou dizer coisa que não é contra a Igreja, mas eu penso de vez em quando que nós perdemos a oportunidade, quando somos batizados em criança, em bebê, não é criança, bebê, nós passamos pela experiência, passamos pelo mistério, o sacramento, e somos batizados, somos configurados a Cristo e à Igreja e à família de Deus, mas não temos essa memória, essa compreensão do que é que passou na nossa vida quando nós, como é que nós dizemos, morremos com Cristo para o pecado, para renascer para uma vida de graça, uma vida nova. Nós não sabemos essa experiência nesse momento, não? Só pelas fotografias que eles se veem. Isso. Mas também os judeus apresentam os meninos no templo quando são pequeninos, logo com uma semana. É como uma tradição. E depois a confirmação é mesmo para confirmar isso. E isso então toma o lugar disso. I guess isso tem que se satisfazer. Mas de vez em quando eu tenho uma coisinha de inveja. Dos adultos, quando eles batizam. São batizados assim, Porque eles vêm com um ânimo, um desejo, um conhecimento que está a passar na sua vida. Quando eu, como sacerdote, bautizo os adultos na véspera da Páscoa, eu vejo neles uma alegria na sua cara, uma luz nos seus olhos. Eu fico um coisinho invejoso, não sei se seria mais santo se eu tinha conhecido o meu batismo ou não. Não é nem só no batismo. Eu me lembro, talvez o senhor não se lembre,
não é para dizer que o senhor foi à prisão confessar, e eu também estava neste grupo. E o senhor, quando terminou de confessar, uma pessoa lá, ele veio aos pulos para dentro da igreja. Olha, uma coisa incrível, eu nunca vi igual. Estava livre, estava lá. Quer dizer, ele demorou talvez muitos anos a confessar. Eu não sei o que é que o senhor falou ao pobrezinho lá. Eu sei que ele vinha muito contente, muito alegre. É uma coisa incrível. Vinha até fora de cor. É meio vermelho, vermelho. Quer dizer, eu penso que quando a pessoa adulta passa por isso. Mas já um pastor, uma vez, um pastor de uma igreja protestante, um homem santo, um santo homem, ele também dizia que as pessoas, como o senhor está no seu pensamento, deviam ser batizadas mais tarde. E alguém perguntou a ele, mas o senhor, quando leva a sua criança, não a leva para a escola quando nasce e aproveita? Ele disse, mas o nome, quem o escolhe, não é o senhor também, isto aqui também. Se a gente, por acaso, quiséssemos que eles fossem para a escola de adultos, às vezes não queriam saber mais do que isso. Então nós temos que começar do princípio. Tem uma ligação. E um acidente se acontece. Sem ser batizados também. Claro. Tudo isto faz conta a igreja, eu penso que ela está certa. Isso. E ainda estou contra. E ótimo daqueles que voltam grandes para se batizar, isso é uma coisa boa. Eu só penso como é que seria a experiência um dia diferente, mas não. É mais consciente, claro. Estou a favor de que a igreja nos pede que nós devemos fazê-lo, mas agora então isso implica, a nossa quer que eu chegar, e que vamos agora seguir para ler as leituras. Mas isso que implica que nós que fomos batizados como meninos, como crianças, então precisamos de renovar constantemente essa verdade. Temos que renovar. E por isso fazemos, por exemplo, no tempo hoje, por exemplo, seria um dia ótimo que nas igrejas, em vez de fazer o acto penitencial, que benzemos água e fazemos a bênção do povo com a água batismal, porque isso nos faça recordar, sim, o batismo, eu fui batizado um dia, eu sou de Cristo pelo batismo. Bem, isso foi a homilia que está quase ao lado da heresia, mas não, eu sou muito fiel e dedicado à igreja. Só que ponho estes pensamentos de vez em quando. Foi bom o senhor falar disso. Como o senhor disse, a gente às vezes pensa uma coisa, mas a igreja pensa em conjunto, talvez está mais certa do que nós. E tem 2000 anos de experiência. Sim. Eu tenho apenas 50 e tais. Vamos então ouvir, para começar, vamos ouvir a primeira leitura do Antigo Testamento que liga-se com o Evangelho. Outra vez de Isaías. Outra vez de Isaías. Leitura do livro de Isaías. Diz o Senhor, eis o meu servo, a quem eu protejo, o meu eleito e levo a minha alma. Sobre ele fiz repousar o meu espírito, para que leve a justiça às nações. Não gritará nem levantará a voz, nem se fará ouvir nas praças. Não quebrará a cana fendida, nem apagará a torcida que ainda fumega. Proclamará fielmente a justiça, não desfalecerá nem desistirá, enquanto não estabelecer a justiça na terra, a doutrina que as ilhas longínquas esperam. Fui eu, o Senhor, que te chamei, segundo a justiça. Tomei-te pela mão e formei-te. Fiz de ti a aliança do povo e a luz das nações, para abrir os olhos aos cegos, tirares do cárcere os prisioneiros e da prisão os que habitam nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Isaías nos pinta uma imagem, não, de uma pessoa que vem para mudar a situação da terra inteira. Eis o meu servo, a quem eu protejo, o meu eleito. Outra vez uma profecia do Messias, não? Como nós falamos no domingo passado, e o Messias que nós conhecemos, que é Jesus. No Evangelho, vamos ver que Deus dá testemunho. O Pai dá testemunho do Filho com sinos, com sinais assim muito bonitos, maravilhas até podemos dizer. Mas aqui a voz do profeta Isaías anuncia que este homem, e o que é que fará este homem, este eleito de Deus, que Deus mandará, não desfalecerá, nem desistirá,
enquanto não estabelecer a justiça na terra. Um de seus fins é a justiça, a doutrina que as ilhas longínquas esperam. Diz aqui, abrir os olhos aos cegos, tirarás da cárcere os prisioneiros e da prisão os que habitam nas trevas. Tudo isto vai estar nas mãos e no poder daquele que vem no nome do Senhor. E Jesus é esse que vem em nome do Senhor. Outra vez a esperança grande de que o mundo pode ter justiça, paz, restaurados, as pessoas que são desabilitados, não só fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente. Será que esta esperança é racional, que nós podemos esperar esse dia? É racional mesmo, é mesmo, ele diz mesmo que é racional, porque naquele tempo ele veio para libertar as pessoas, dar esperança ao povo que estava muito pessimista, como diz o Isaías sempre, muito pessimista, e também começar uma vida nova, porque ali vai começar uma vida pública. Depois do batismo, que o João vai fazer, vai começar uma vida pública, em que vai libertar mesmo as pessoas, onde haverá mais justiça, não haverá tanto ódio, etc, etc. E ainda estamos à espera disto cumprir-se, não? Porque, continua. Sim, Jesus então iniciou, não? Vemos as histórias da Santa Escritura em que ele abre os olhos dos cegos, põe a andar os coxos, levanta até os defuntos, não é? Mas o mundo continua com pessoas cegas, com pessoas que sofrem, com pessoas que sofrem injustiça. Ou não aprendemos nada, ou Deus ainda não tem o seu efeito completo sobre este mundo? Eu não sei se eu posso falar assim. Eu posso falar o seguinte, que o mundo talvez tenha que ser assim, porque o homem é um cabeça dura. Um cabeça dura. Testa dura. Não vê. E por muitos exemplos que passamos na vida, nós homens passamos na vida desde que nascemos, e a gente não muda. Não muda. Basta vir uma pessoa a contar coisas elogiosas e bonitas, e lá vamos nós atrás. E isso acarreta muitos problemas, porque há as grandes massas, e isso cria grandes problemas para a sociedade, para os países, para a religião, para as famílias. Mas pensem que há esperança, que as coisas podem melhorar a um ponto onde a visão de Isaías será realizada completamente. Eu penso que sim, senão não valia a pena as Escrituras. Isso. Só que ainda hoje estava a dar na televisão um rapaz que foi preso 2 anos inocente. Então, finalmente, o verdadeiro que fez o crime confessou e ele disse isto foi um milagre. Quer dizer, há muitas pessoas inocentes a pagar por crimes que não pagaram. Mas então agora tenho uma experiência. Lá na prisão, toda a gente é inocente. Posso perguntar a eles que é inocente. Assim dizem. Mas às vezes é mais... Sim. Sim, é mais a pena do que talvez havia de ser. Mas a gente não é que estamos à frente disso. Isso. Vamos continuar, vamos tomar o nosso intervalozinho. Então, quando voltamos, vamos ouvir a breve evangelho a respeito do batismo do Senhor e o que é que significa para nós. Não só o batismo de Jesus, mas o nosso batismo também. Vamos tomar este breakzinho e em segundos aqui estaremos de novo. Vos esperamos aqui. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Irmãos, bem-vindos. Para começar a segunda parte do nosso programa, hoje vamos seguir com esta benção de ter o José Ricardinho aqui, que canta no coro de Hanford e que enriquecem este programa, que quando o João e eu estamos aqui, estamos já... Ainda pior o Isaac. Então, o padre Isaac não canta nem uma nota. Mas se ele está ouvindo, não ficas bravo, senhor padre. Mas temos aqui este lindo coro, este casal gosta de cantar. Só vamos enriquecer este momento com o cântico do salmo deste dia.
O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e poder. Tributai ao Senhor a glória do seu nome. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. A voz do Senhor ressoa sobre as nuvens. O Senhor está sobre a vastidão das águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. A majestade de Deus faz ecoar o seu trovão, e no seu templo todos clamam glória. Sobre as águas do dilúvio senta-se o Senhor. O Senhor senta-se como Rei eterno. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. Lindo. É essa bênção que nós precisamos e procuramos na nossa vida. Começando com o batismo, que o batismo é onde recebemos a primeira bênção na nossa vida. Até somos marcados nesse momento com o sinal da cruz, que usamos daí para a frente até o fim da nossa vida. Quando o padre ou quem reza as nossas últimas orações nos dá a sua bênção, é esse sinal da cruz que nos está marcando e é essa bênção que vai sobre nós. O batismo é o começo, o princípio das bênçãos todas na nossa vida, não é? Senhor. Vamos ouvir o Evangelho, que é de São Marcos, e então tocaremos uma coisinha deste tema do batismo. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, João começou a pregar, dizendo: vai chegar depois de mim quem é mais forte do que eu, diante do qual eu não sou digno de me inclinar, para desatar as correias das suas sandálias. Eu batizo na água, e ele batizar-vos-á no Espírito Santo. Sucedeu que naqueles dias Jesus veio de Nazaré de Galileia e foi batizado por João no rio Jordão. Ao subir da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito, como uma pomba, descer sobre ele. E dos céus ouviu-se uma voz: Tu és o meu Filho muito amado. Em ti pus toda a minha complacência. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus entra para ser batizado e João já tinha preparado um coisinho ao povo para esse momento, dizendo que ele batizava de uma forma, mas que vinha outro que ia batizar de outra forma. A forma de João é para perdão dos pecados, arrependimento, não é? João está anunciando: arrependei-vos porque ele está perto. Arrependei-vos e acredita nele, que está para chegar. Ele não tinha o poder de dar o Espírito Santo, não? Porque João, ele
Ele faz-se bem conhecido. Eu não sou aquele que vem dar-vos o Espírito Santo. Eu venho é preparar-vos. Hein? E a preparação é como a preparação de limpeza. Quando vamos receber alguém em casa, limpamos a casa. Não é só. Temos que pôr as coisas brilhantes. A preparação de João é a limpeza da casa. Para aquele que vem depois, o seu batismo será para não só limpiar, mas também para imponer impor sobre nós o poder do Espírito Santo. Então, Jesus, quando chega, é batizado, e nesta apresentação não ouvimos todos os detalhes, ou não posso te batizar, ou não faz, porque é a vontade. Ainda temos esta conversa entre os dois, só o relatório do momento. Jesus chegou e foi batizado, e depois do batismo saiu, e então as provas lá do céu, a pomba que desce e a voz que diz: isto é o meu querido filho. Qual é a coisa que mais atrai a sua atenção, vocês, nesta leitura? Ou algum aspecto, alguma imagem? Eu penso que é a voz do Senhor, quando o batismo, que Ele vem espiritualmente nos encher. Quer dizer, há a água, que é daqui da terra, e é Deus a falar o Espírito, que é do céu, que nos completa. E se a gente tiver essas duas coisas, que é a confissão e receber o batismo espiritual, temos muita coisa para levar à vida, se quisermos seguir isto, não é? Até se pode aplicar a nós também estas palavras, não? Tu és o meu filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência. Sabemos que é, segundo São Marcos, é a voz do Pai falando do Filho, que é Jesus. Mas a Igreja sempre tem implicado isto também para todos os batizados, não? Pois. Porque sendo batizados, nos tornamos filhos de Deus, filhos não? adotivos, sim. É interessante, uma coisa que me chamou bastante a atenção, talvez não é na linha que o senhor quer, quando Jesus veio e ele diz assim, mas o João Batista diz, mas eu é que tenho que ser batizado por ti e tu queres que eu te batize? E ele disse, cala-te e faz o serviço. E pode ver que está em quase não é exatamente as palavras. Não é exatamente. Mais ou menos, cala-te e faz o que tu mandas. Que Deus quer agora. O que Deus quer agora. Isso é interessante. Para dar um exemplo. A voz já com aquela autoridade, com a divindade que tinha. Outra coisa interessante, ele saiu das águas, mas os outros ainda continuaram, que estavam sendo batizados por João. Eles ainda ficaram porque parece que tinham que se confessar muito, e ele saiu. Não, essa ideia que Jesus está consciente de fazer a vontade do Pai. Não, e ele não diz, olha, deves por esta razão, por outra razão. Não, ele só responde, isto agora tem que ser, porque é a vontade do Pai, não? E isto vamos ouvir outra vez. Não ouvimos hoje, mas sabemos que está lá, e vamos ouvir o eco depois, não na horta das oliveiras, quando Jesus disse outra vez, ok, seja feita a vossa vontade. Desde o princípio até o fim do seu ministério, é seu impulso, fazer a vontade de Deus Pai. E deve ser o nosso também, porque sendo batizados, sendo insertados na família de Deus, sendo colocados como filhos de Deus, deve ser a nossa vontade também, fazer a vontade do Pai. Não? E para nós isso é uma honra, a gente ser tratados como filhos de Deus. Uma infinidade, como é que nós tão pequeninos e pecadores podemos ser chamados filhos de Deus e não aproveitamos essa oportunidade. Mas a gente não quer fazer a vontade do Pai, a gente quer fazer a nossa vontade. Pois é, como nós também nunca fizemos talvez as vontades todas dos nossos pais e os nossos filhos continuam na mesma situação. Mas a verdade é essa, quem segue os bons caminhos vai para bom lugar. Quem não segue é aquilo que escolheu. É interessante porque nós também não podemos dizer por méritos nenhuns nossos, porque um filho pode dizer, olha, tu és meu pai, tu me deste vida, porque eu tenho teu sangue no meu corpo, não? Nós não podemos dizer isso a Deus, porque nós não temos méritos, nem temos direitos nenhum. Deus é que estende essa misericórdia a nós. Deus é que nos chama filho. É verdade. Não para ser bruto, mas é como se eu dissesse a um cãozinho que tem em casa, olha, tu és o meu filho.
E o cãozinho gosta-me e ele vai atender-me e ama-me, podemos dizer, ama-nos, mas não tem sentido o que é que significa isso. Pois não. Mas, e nós somos assim com Deus Pai, mas nós temos a racionalidade, a capacidade de entender o que é que isso quer dizer. Se Deus me chama filho, eu tenho que viver isso é uma grandeza muito grande, digno dessa coisa, não é? E seguindo os seus ensinamentos, a Como sua moral, filhos, a sua justiça, etc., normalmente a gente, no trajeto da nossa vida, desde teenager, jovem, etc., nós acreditamos que seguindo os seus ensinamentos chegamos a um bom lugar. Muitas vezes a gente tem opções sobre isto, sobre aquilo, e a gente sabia que estas têm mais prazer, têm mais isto, mas às vezes não nos levam a lugar nenhum. Leva-nos muitas vezes à desgraça. Era o dead end street, não é? Não tem saída. Leva-nos à morte, à morte espiritual. Justamente. É isso mesmo. Só no batismo, então, de Jesus, então, começa o seu ministério. Começa a realizar a vontade do Pai, na sua predicação, nas suas sanações, tudo que ele faz, agora para cumprir a vontade do Pai. E nós renovamos cada ano, neste dia do batismo, também esse desejo de nós, que nós queremos viver, vivendo, servindo à vontade do nosso Deus Pai, porque somos filhos de Deus. Eu acho que é a coisa mais importante que nós podemos fixar na nossa vida. Eu sou pecador, isso é claro. Eu sou gordo, eu sou português, eu sou rico, eu sou bonito, eu sou feio. Essas coisas são todas claras, mas a coisa mais importante que nós fixamos é que eu sou filho de Deus. E se eu vejo isso, se eu entendo isso, se eu vivo isso, minha vida é completamente diferente. Não? Sabe que não está só. Mesmo que todos o abandonam, ele está ali, porque ele é o meu pai. Ele é... E eu pertenço a alguém. Eu pertenço a alguém, E não estou aqui sozinho a procurar. Eu pertenço a alguém. E isso é tanto importante no dia de hoje, que muitas vezes pessoas sentem-se sem pertenência a nada, não? Sentem que estão aqui sozinhos. E eu fico pensando assim, então um pai tem 3, 4 filhos, ou mais, ou menos, e eles não visitam, não chamam, se esquecem. Como é que Deus também fica quando a gente faz isso a ele? É triste. Nos números de milhões e bilhões. De milhões, é verdade. Bem, irmãos, já chegamos ao fim. Obrigado a sua atenção. Nosso tempo aqui, esperamos que domingo que vem, outra vez. Até lá, Deus vos abençoe. Amém.